Fala galera, beleza? Vamos trocar uma ideia aqui hoje. Hoje é um tema um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre Cristo, né, cara? Vocês estão me acostumados aí a ver falar sobre investimento, bolsa de valores. Eu sei que às vezes o cara fica até meio chateado ali, né? De tipo assim, poxa, Viver, mas eu vim aqui seguir seu canal para pegar dica de investimento. E você tá falando de religião, eu não gosto disso e tal. Eu até entendo esse cara, tipo assim, ele às vezes não tem um conhecimento ali de Cristo, nunca teve uma experiência, mas eu te peço para você ficar aí uns minutinhos. Não é sempre que a gente faz, é 2 vídeos no ano que eu faço desse tema. É um sobre Natal e um na Páscoa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Pedro, cara. É um tema legal, até para você aí, independente, porque acho que quando a gente tá ali na nossa trajetória rumo à independência financeira, nosso objetivo é o quê? Juntar, fazer uma pilha de dinheiro. Cara, o que adianta você construir essa pilha de dinheiro se você chegar lá no final da sua vida, você vai perceber que, tipo, cara, tudo isso vai ficar aqui, você não vai levar nada disso contigo, entendeu? Depois da sua morte. E isso vai ser muito frustrante, cara. E tem mais. Às vezes eu conheço várias pessoas que o cara ficou tão focado, né? Eu já falo isso aqui várias vezes, né? Mas é sempre bom repetir porque a audiência é sempre rotativa, né? Mas o cara ficou tão focado em buscar a independência financeira e não se preocupava com mais nada e esquecia a família, esquecia todo o resto, negligenciava tudo em busca daquilo. E o cara chegava lá na reta final e via que, tipo, pô, o cara continuava infeliz, porque o seu objetivo com a independência financeira não é chegar na reta final, é o caminho que vai te levar até lá. Você precisa de ir evoluindo isso como investidor e também como pessoa, né? Você ali é ser uma pessoa melhor. E como que você vai ser uma pessoa melhor? Então, você ser uma pessoa melhor baseado em aspectos humanos é muito complicado, cara. Porque o ser humano ele é falho. E é isso que a gente vai ver aqui nesse texto hoje. A gente vai ver exatamente isso aqui nesse texto. A cerne do texto é exatamente isso. Então a gente precisa de um apoio de algo que está além da gente, né? Que a gente poderia dizer, nosso Pai Celestial, Deus, né? Ele, ele é aquele que vai preencher o nosso vazio existencial que você vai ter, cara. A gente vai falar sobre esse texto aqui de Mateus 26, cara. É um texto muito forte, que talvez seria um texto melhor para ser trazido aqui na Páscoa e não no Natal, né? No Natal, geralmente, o pessoal traz uma mensagem mais esperançosa e tal. Mas eu acho que tem um pouco de esperança ainda nessa mensagem aqui. E a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, sempre abrindo parênteses aqui, né? Eu não sou nenhum especialista em leitura bíblica, eu estou aqui, assim como eu falo sobre vários outros assuntos aqui, de produtividade, empreendedorismo, investimento, etc., finanças. Estou aqui dando a minha opinião, fazendo a minha leitura daquilo que eu entendo, entendeu? Beleza? Então a gente começa o Mateus 26, ali, versículo 31, Jesus começa falando com os discípulos sobre uma profecia, né? Jesus diz para eles ali que ele iria para a cruz, que os discípulos iriam se escandalizar com isso. E nesse momento, essa profecia ela veio de Zacarias, né? Eu estava até lendo a palavra, o livro de Zacarias durante essas semanas aí, e aí eu me deparei até com esse texto, né? Até um ponto importante, tá, cara? Tipo assim, eu vou confessar com vocês como é que funciona a minha rotina diária, né? Eu quando acordo, geralmente, né, cara, eu vou lá, faço meu café, etc e tal. E aí, cara, eu gosto antes de vir para o trabalho, né, antes de ir para o escritório, eu gosto de pegar a Bíblia e dar uma lida ali na Bíblia. Eu leio geralmente 2 capítulos por dia, né? E no dia que às vezes eu não consigo ler, eu me sinto mal, entendeu? Esse hábito já fez parte de mim. E ele, uma vez na semana ali, eu gosto de começar a semana ali, a segunda-feira, né? Na verdade, a semana começa no domingo, né? Mas eu gosto de começar a semana na segunda-feira, com uma oração, faço uma oração e tal. E por que às vezes você pergunta assim, pô, alguns irmãos às vezes me perguntam, pô, por que você não ora mais e tal? Eu digo assim, cara, eu sei, eu tenho a minha visão de que é o seguinte, Deus fala pra gente, ele deu 2 ouvidos e uma boca, né, para que a gente escute mais do que fale, né? Então eu prefiro, como você vai escutar Deus? Você vai escutar Deus na palavra, né? Você vai lendo, vai procurando se aperfeiçoar e fale menos, né? Então eu procuro ser mais conciso na hora de pedir as coisas mas enfim, agradecer eu sempre
agradeço todos os dias, né? Isso aí é importante, tá? Quando a oração que eu falo é a oração ali de uma conversa mesmo com Cristo, né? Com Deus. Mas agradecer todos os dias, eu vou pegar a Bíblia ali para ler, eu dou um agradecimento ali a Deus, porque acho que o mistério é isso aí, cara, agradecer a Deus nas pequenas coisas. O fato de a gente estar aqui de pé, estar podendo ter a condição aí de investir, vamos colocar dessa forma, de ter uma família, de ter paz, de ter saúde, isso aí, cara, já é uma coisa para você. Você está, às vezes, até num país que, por enquanto, ainda te proporciona essa possibilidade de você ter essa liberdade religiosa, né? E isso daí é uma coisa para você até agradecer, né? A Deus com isso, né? E eu agradeço todos os dias. Então, eu sempre gosto de dar uma lida ali na Bíblia, né? Às vezes você pega e fala assim, poxa, mas eu não vou em nenhuma religião, eu não vou em nenhuma igreja, eu não gosto de igreja e tal, aquela coisa e tal. Mas, cara, pega a Bíblia e vai lendo, cara, vai lendo, porque isso vai te ajudar. Assim como eu sempre falo dos investimentos, né? A gente vai ter que ir arrumando a nossa carteira, vai ajustando ela aos poucos. A nossa vida espiritual também é assim, você vai aos poucos melhorando, né? Você vai aos poucos ajustando ali a sua vida espiritual. E quando Jesus ele está passando ali, né, aquela mensagem para os discípulos, falando que ele vai se escandalizar e tal, aquela coisa toda, né? Tem um detalhe interessante, ele chega um momento ali que a gente vai se aprofundar mais nesse ponto, né? Mas falando ali um pouco de Pedro, né? Pedro, na verdade, não, os discípulos, né, como um todo, eles estavam num momento muito bom, né? Eles estavam ali, antes desse incidente aí, incidente não, né? Dessa narração aí de Mateus sobre a fala de Pedro, que Jesus fala para ele que ele vai negar Cristo ainda 3 vezes, né? Antes que o galo cante. Eles tinham vindo de uma ceia com o Senhor, eles estavam num momento muito bom, e de repente eles recebem essa mensagem. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro, né? Porque o Pedro devia estar se achando ali o cara imbatível, né? E muitas vezes a gente está assim na presença de Deus, mas a gente tem que lembrar que, pegando o nosso temática de investimento, né? Cara, nós somos como um gráfico de bolsa de valores, né, cara? Vai ter hora que a gente vai estar em cima e vai ter hora que a gente vai estar lá no fundo, entendeu? Então, é uma questão que... Vamos pegar as ações da Tesla. Se eu vou analisar as ações da Tesla, a Tesla, subiu, depois caiu. Eu lembro que subiu de novo, eu vendi as ações da Tesla, aí a Tesla caiu pra caramba, depois, agora tá no topo histórico. Acho que antes desse versículo 31 era o topo histórico, os discípulos ali, eles estavam num momento muito bom e tal. E aí aconteceu isso para Pedro, é como se Pedro tivesse ido ali rompendo ali todos os suportes. É suporte que fala? Eu não entendo muito bem de trader, né, cara? Tipo, estudei muito tempo lá atrás, eu sei que tinha resistência, acho que o suporte era embaixo, né? Rompeu todos os suportes e foi embora para baixo. Então a cotação de Pedro ali estava bem baixa ali naquele momento, né? Então a nossa vida, ela é assim, cara, ela é cheia de altos e baixos e a gente precisa mas tem um detalhe aqui, né? Uma diferença aqui do momento em que Pedro estava em baixa, que a gente vai comentar aqui nesse livro, nesse vídeo, né? Mas chega um momento em que Jesus fala que eles vão se escandalizar e Pedro interrompe a Cristo, né? Pedro, ele meio que algumas citações falam que ele interrompe, né? Porém, Pedro respondendo disso, ainda que todos se escandalizarem de ti, eu nunca me escandalizarei. Então aqui a gente já vê que, tipo assim, primeiro passo, né, cara? Pedro, ele era bem impulsivo, né? Várias passagens a gente vai ver mais para frente que Pedro lá corta a orelha do soldado e tal. Ele era um cara mais, vamos dizer assim, colérico, né? Ele era uma personalidade mais colérica, ele era mais agitado ali. E o fato dele ter interrompido a Cristo, né, mostra um pouco desse impulso dele, que estava passando uma orientação, né, e detalhe, né, quantas vezes Cristo já nos orientou sobre as coisas, né, importantes, né, eu falo da questão de estar lendo a Bíblia, né, é uma maneira que Cristo vai estar te orientando ali, né, te dando um norte para você seguir ali, e aí você vê que Pedro ele acaba interrompendo, né, um impulso ali dele, né, e ele garantiu, né, que ele é o homem falando, né? Tipo, garantindo que ele não vai se escandalizar, né? Que ele até complementa, né? Depois que se precisasse de morrer, ele morreria por Cristo, né? Tem até um detalhe interessante, né?
que esses dias aí eu tava vendo o Justin Bieber, né? Ele estava fazendo uma declaração sobre a conversão dele e tal, que ele era um menino bem complicado, não sei se a gente lembra, né? Até aquela vez que ele veio aqui no Brasil, ele criou uma problemada danada, eu lembro que a mídia relatava isso e tal. E aí você vê os vídeos do Justin Bieber hoje, ele tá falando bastante de Cristo, você vê que ele mudou mesmo, assim, a forma dele ver o mundo, né? Cara, é uma questão que às vezes você nunca teve essa experiência, mas quando você conhece a Cristo e tem esse entendimento, cara, é transformador isso na sua vida, cara. É algo que às vezes você ouve as pessoas falar, mas você fala assim, esse cara deve estar falando da boca para fora. Mas qual o propósito que teria do Justin Bieber se transformar num cristão, cara, assim, tão fervoroso como ele tá caminhando, né? É óbvio que, assim como Pedro, Justin Bieber, eu e todos os outros ali, todo mundo tem seus defeitos, né? Mas ele, na entrevista dele, ele fala sobre que ele sempre ouvia falar de Cristo, o pessoal falando e tal, e muitas vezes as pessoas que falavam ali de Cristo para ele não seguiam aquilo. Era exatamente igual Pedro, né? Que tipo, não, eu vou morrer por ti, pode ficar tranquilo, Jesus. Não, eu sou o cara, pode ficar. E depois ali, 2 minutos depois, né, naquele mesmo dia, ele já não cumpria aquilo. Então, às vezes o Justin Bieber olhava para aquelas situações ali, daquelas pessoas que estavam falando de Cristo para ele e não cumpria aquilo, e ele falava, ele via uma hipocrisia, né? Porque o ser humano, cara, ele é assim, ele é falho, entendeu? Então, muitas vezes o cara acaba se afastando de Cristo, não se aproxima da obra de Cristo, porque ele fica olhando sempre para os homens, né? E se você olhar sempre para os homens, cara, o seu padre ou pastor, enfim, o que seja ali, o seu presidente da sua igreja, ele é falho, cara. E se você ficar olhando, se você conviver com ele ali 3 dias direto, você vai ficar doido, entendeu? Então, assim, porque são pessoas, cara. Se Pedro, que foi a pedra, né, que você vê, de um homem que negou a Cristo, se tornou a pedra que foi o alicerce para a construção da igreja, né? Então, você vê que depois o Justin Bieber pega e fala que depois ele conheceu mais para frente uma outra pessoa que falou de Cristo para ele e tal. E aí ele foi mudando essa forma de ver, né, essas coisas, e aí ele teve uma transformação na vida dele. Então é bem interessante. Depois vocês batem aí na internet sobre a conversão do Justin Bieber, ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, voltando aqui para Pedro, né? Jesus disse para ele o seguinte, ó, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Olha que interessante. Jesus não fala para ele que, não, amanhã, semana que vem. Às vezes o cara acha que, tipo assim, poxa, eu fui na igreja 3 vezes hoje. Fui de manhã, fui no meio da tarde, fui de noite. Eu estou protegido. Cara, ninguém está protegido. A chance de você cair é a mesma do cara que não vai à igreja há 300 anos, entendeu? Então, assim, você pode cair naquele mesmo dia, como foi o caso que Jesus falou para Pedro, entendeu? Então, você precisa de estar ali sempre revendo os seus atos, vendo aquilo que você está fazendo de errado, entendeu? E se policiando, porque é complicado, cara, é complicado. Mas Pedro, ele estava confiante, né, cara? E ele contradiz o próprio Jesus. Ele, tipo assim, ele meio que... Jesus, você vê, desde o começo ele está falando, vocês vão se escandalizar, não sei o quê. Ele, não, eu não vou não. Cara, imagina um aluno contradizer o próprio mestre, cara. Falar, não, você não sabe o que você está falando. Você não sabe, você não me conhece. Eu sei, eu sou capaz. E aí ele meio que contradiz de novo a Cristo e fala assim, ó, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, assim, aquilo que eu falei mostra muita autoconfiança do homem, né? E, às vezes, aí, na época da pandemia, eu lembro que a gente tinha muito disso, né? Não, vou confiar na ciência. E aí, olha aí o que aconteceu. Não foi o suficiente para salvar, né? Então, muitas vezes a gente acaba delegando a confiança ali em outra pessoa e isso é um problema muito grande, entendeu? Ou às vezes a gente, como um Pedro, né, se acha tão autoconfiante de tipo, não, ó, eu vou à igreja todos os dias, não sei o quê, piriri, parará, é minha família da igreja, e às vezes o cara acaba caindo, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Tem até aquele filme do Al Pacino, né, que ele faz um papel lá do diabo, né, e ele conversa ali com o Keanu Reeves, e ele fala pro Keanu Reeves que a vaidade é o seu pecado favorito, né?
Então, por quê? Pedro, ele agiu de vaidade aqui, cara. Eu gosto bastante de Eclesiastes. Ele agiu de vaidade. Toda vez que eu falo vaidade, eu lembro de Eclesiastes. Ele agiu de vaidade para mostrar para os outros que estavam ali, olha, eu não vou me escandalizar de ti, mestre. Então, quando o mestre estava explicando para os discípulos que eles iam ficar aterrorizados, né? O Pedro estava batendo o pé ali, falando, ó, eu não vou. E aí, mais embaixo, aqui no final do capítulo, né? Já estamos finalizando aqui a nossa mensagem, né, de Natal. Mateus, ele começa a narrar o momento em que Pedro, ele nega Cristo, né? E a gente vai ver alguns pontos bem legais aqui nesse momento, né? Ele começa ali falando que Pedro estava assentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada dizendo, tu também estava com Jesus, o Galileu? Esse pátio que ele estava era o mesmo pátio onde Jesus estava sendo interrogado, né? Então, você imagina Jesus vendo ali, sendo interrogado e vendo o principal discípulo dele negando a Cristo ali na frente de todo mundo, né? E ele negou dizendo diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Olha só, é a primeira negação de Cristo. Você vai observar que na segunda etapa, ele começa, ó, e saindo para o vestíbulo, viu outra criada, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno? Primeiro, a criada virou para ele e disse, né? A criada falou para ele assim pessoalmente, né? E aí ele falou para os que estavam em volta, né? Que ele não era discípulo de Cristo, ele negou a Cristo a primeira vez. Aí a segunda vez a criada falou para o pessoal que estava, ó, ele não era o discípulo de Cristo e tal. E aí você vê que tem uma diferença aqui, que a primeira era o Jesus o Galileu, que era o Jesus da Galileia, era o Jesus homem, né? E depois na segunda parte, ela fala Jesus o Nazareno. O Nazareno já fala de um Jesus mais profético. Você vai vendo que a negação de Pedro, né? Ela vai subindo de tom, né? Ela vai aumentando de nível, né? É porque muitas vezes quando você cai, né, da presença de Deus, você não cai tudo de uma vez. Você começa às vezes nos pequenos detalhes, nas pequenas negações de Cristo que você vai tendo, né? A gente está falando de Natal, do nascimento de Cristo, né? Mas enquanto Cristo nasceu, muita gente às vezes acaba negando a Cristo, né? E às vezes essa negação não é nem coisa grande, né, cara? Às vezes você passa o dia inteiro ali, às vezes na igreja, vai, frequenta o culto, faz tudo que você tinha que fazer e tal. E às vezes você acaba negando a Cristo lá no final, substituindo a Cristo por outra coisa, às vezes mais simples, às vezes tipo, era um momento que você tinha para você ter um momento ali com Cristo, para você reconhecer Cristo na sua vida, e você acaba negando ele, pô, vamos na Netflix, vamos assistir, vamos ver Instagram, ver a novidade do Instagram, e você acaba tirando, né, esses momentos ali que você teria que se dedicar para ter com Cristo, e você coloca outra coisa no lugar. Então, é muito comum a gente ver isso, e você começa nessas coisas pequenas, né, e depois você vai subindo, né, e aí você vê que a criada, ela fala com os outros em volta, e ele já acaba tendo que negar, né, e ele negou outra vez com o juramento, não conheço tal homem, né. E daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Agora já é um outro tipo de negação, porque ó, a pessoa fala com ele nega. Depois a pessoa fala com as outras que estavam em volta. Ó, esse cara aqui não é discípulo? Aí ele nega. E agora já tem várias pessoas acusando ele de ser discípulo. Então, assim, você vê que o grau vai aumentando, né? Então, começou a praguejar e jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, né? Você vê que ele chega num ponto de jurar que não conhece Jesus, né? Esse mesmo Pedro que alguns versículos atrás estava falando isso daqui, cara. Olha que coisa mais doida, né? Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Esse mesmo Pedro estava aqui, ó. E então começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. É impressionante, né? Como que Pedro vai caindo ali na fé, né? E muitas vezes a gente passa por uma situação que, às vezes a gente nega Cristo por outras coisas, né? Não necessariamente se negar verbalmente, né? Às vezes você pode negar com ações, né? Como eu falei, às vezes você vai negar a Cristo, poxa,
Eu ia dedicar um tempo para fazer uma oração para Deus hoje de manhã, ia acordar mais cedo, mas, rapaz, eu tô com sono, rapaz. Eu tô com vontade de ficar aqui na cama mais um pouquinho, tal, tá frio, tá chovendo, aí você começa aquela coisa. Então, tem muitas maneiras de você negar a Cristo, não precisa necessariamente com vocês falando isso para todo mundo, né? É óbvio que ele chegou no ápice ali de praguejar e jurar, né? Tipo, então, muitas vezes você, às vezes, não tá ali com aquela intimidade com Cristo, mas às vezes você não chegou no estágio 3 do Pedro, né? De chegar a praguejar e jurar, não, pelo amor de Deus, eu não conheço esse cara, não, eu não sei quem ele é, eu nunca vi ele na vida. E falar esse tipo de coisa, entendeu? Mas a gente chega um momento, né? Que imediatamente o galo cantou. Por que imediatamente o galo cantou? O galo cantar ali é um anúncio, né? É um alerta para Pedro, né? Sobre o que Jesus tinha falado para ele, né? Era um gatilho para que Pedro pudesse se lembrar de que Jesus havia proferido aquelas palavras para ele que ele iria negar, né? E aí foi... quantas vezes, né, às vezes você pode estar se lembrando aí, né? Você está me ouvindo, você pode estar lembrando, às vezes, eu lembrei aqui de algumas coisas, até agora que eu estava falando com vocês, que Jesus já falou comigo, cara. Tipo, às vezes Jesus pode estar te lembrando ao longo do dia, né? Ou você, às vezes, durante a semana, se lembrou, tipo, poxa, Jesus falou isso comigo, poxa, eu li tal coisa na palavra de Deus, e eu lembrava como é que era antes. Às vezes o cara tá igual Pedro, né? Às vezes, não sei, às vezes o que está me ouvindo aqui pode não estar muito mais íntimo de Cristo como Pedro estava, né? Tá igual o Pedro que negou a Cristo. E você se lembrar, né, do que Jesus já falou para você na sua vida. E sempre tem tempo, né, para a gente poder voltar, né? E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, porque o galo cantou, é o gatilho que Pedro precisava. Talvez se Jesus não tivesse falado do galo, você vai me negar 3 vezes hoje. Talvez Pedro não teria se lembrado, entendeu? O galo cantar que foi o gatilho. Que lhes dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Esse é o ponto mais importante aqui de tudo que a gente está falando. Por quê? A gente tem 2 pessoas aqui nessa fase aqui da palavra de Deus, né? Que, vamos dizer, que traíram Jesus, que negaram a Cristo. O primeiro foi o Pedro, que nós vimos aqui, e o segundo foi Judas. Judas, ele também negou a Cristo quando ele trocou o Senhor por 30 moedas de prata, hein? Olha que não foi nem grandes coisas, hein? 30 moedas de prata é uma coisa bem baratinha, entendeu? Para você negar a sua salvação. A diferença entre Pedro, mesmo que tivesse valor, né? Só fazendo um parênteses aqui, não o cara vai falar, pô, Viver, mas qual que é o valor então que a gente tem que negar? Não, valor nenhum, né, cara? Mas a diferença entre Pedro e Judas está justamente aqui, ó. E ele saindo dali chorou amargamente. Pedro, no momento em que ele vê que ele errou, ele se arrepende. Judas, no momento em que vê que ele errou, ele não se arrepende e se suicida. Então, eu acho que esse é o cerne da questão. Pedro, ele era, os discípulos, vão colocar assim, talvez o mais íntimo ali, né? Ou pelo menos entre os 3 mais íntimos de Cristo, né? E olha que ele cometeu um dos erros que nenhum outro discípulo chegou a cometer, né? Exceto Judas, né? Mas de negar a Cristo 3 vezes. Mas se você for levar em consideração, o Judas negou uma vez só, né? O Pedro foi 3, né? Mas é um ponto que a diferença ali é o arrependimento. Então, independente do que você tenha feito, isso aí eu falo para mim, né? Independente, eu sempre penso assim, poxa, independente do que eu fiz ou do que eu errei, sempre tem aquela possibilidade com Cristo de você se arrepender e ele vai te aceitar de volta. Se você se arrepender realmente dos seus pecados, se ajoelhar e orar, é por isso que eu oro ali toda semana ali para pedir perdão dos meus pecados e tal. E se você se arrepender, e a gente é pecador, cara, e na terça, eu oro na segunda mesmo eu já estou pecando de novo, e na terça peco de novo, e vai indo, cara. Então você precisa de estar sempre buscando esse arrependimento, né? E se você for ver, quando Jesus ele ressuscita, né? Ele fala com Pedro, ele chega a sair da igreja, cara, pra você ter ideia. Ele chega a sair da presença dos discípulos. Por quê? E a gente pode chegar a essa conclusão. Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele fala com as Marias lá, né?
cara, avisa a minha igreja e a Pedro. Porque Pedro já não fazia mais parte da igreja de Cristo. Pedro estava fora, ele estava desviado. Mas o Senhor sabia do coração de Pedro. Ele sabia que Pedro estava realmente arrependido. E acho que esse é o ponto aqui, né? O nascimento de Cristo, ele traz sempre uma nova oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados. Porque como que você vai ter um perdão dos seus pecados, né? Na tradição judaica lá mais antiga, né? E você precisava de o pecado ele leva à morte, né? E para curar essa morte, né, você precisa ter um sacrifício de alguém que era inocente, né, que nunca pecou. Geralmente eles sacrificavam lá atrás os novilhos e traziam outras ofertas a Deus para tentar expiar esses pecados, né? Com o passar do tempo, Deus ele trouxe Jesus na terra para fazer o papel de homem, passar como uma vida humana e tal, sem pecado, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, e ele foi morto, sacrificado ali, como se fosse um sacrifício, né, para perdoar-nos dos nossos pecados. Então, quando você pede perdão a Deus em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, você está tendo seus pecados perdoados. É exatamente o caso de Pedro. Às vezes você negou a Cristo durante esse tempo todo de sua vida e agora você tem a oportunidade de, se ajoelhar ali perante Deus e pedir o perdão. Cara, faça essa experiência, se você estiver me ouvindo, senta ali na beirada da sua cama, longe de todo mundo. A oração não tem que ser na frente de todo mundo, você tem que fazer ela em segredo, é uma intimidade entre você e Deus. Evite de ficar orando na frente dos outros e tal, faça isso de forma individual ali entre você e Deus. Senta e ore, converse com Cristo e veja o que ele vai te falar. Veja se ele não vai tocar no seu coração. Faça esse propósito aí para você. Tenta fazer isso. Às vezes você não conhece, tipo, pô, como é que eu vou orar? Às vezes eu acho, tipo, esse dia um rapaz estava falando lá na igreja lá e tal, que eu frequento, eu só vou também, eu não sou aquelas pessoas que vão na igreja e ficam o dia inteiro lá, não. Eu entro lá, fico uma horinha e vou embora, tipo. Eu já fui desse outro perfil e, para mim, eu gosto muito de buscar a Deus ali no meu íntimo e tal, tem muito essa pegada. Óbvio que cada um funciona de um jeito, não estou falando que o meu jeito é o certo, não, entendeu? Assim como eu falo nos investimentos que cada um tem um perfil, a questão religiosa também, a questão espiritual também. Cada um tem o seu perfil ali e você vai ter que se adaptar ali. Mas teve um rapaz lá que ele comentou o seguinte, que ele falou assim, poxa, eu só sabia, a minha oração era o Pai Nosso, era isso aí. E aí, quando alguns irmãos foram lá na minha casa e me explicaram como é que orava e tal, que eu devia de ajoelhar, pedir, conversar a Deus e tal, e ele tinha muita ansiedade, não conseguia dormir, tinha dificuldade, ele botou de joelho, orou e tal, e naquele dia ele falou que ele dormiu super bem. Então, é esse tipo de coisa que eu estou explicando para vocês. Às vezes, você, não importa o erro que você... Pedro negou a Cristo 3 vezes, não foi uma não, nem duas, foram 3 vezes que ele negou, e a gente viu jurando ali, praguejando e jurando ali, e mesmo assim o Senhor perdoou a Cristo, entendeu? Quando o Senhor ressuscita, avisem a igreja e a Cristo, e a Pedro, que eu ressuscitei. Então, assim, e detalhe, né? Primeira mensagem que Deus dá para eles é: a paz seja convosco, né? Apesar deles terem negado, deles terem rejeitado ali, escandalizarem com o sacrifício de Jesus, Jesus recebe ele com paz, né? Então, acho que é isso que Deus tem para você hoje. Acabou que eu me alonguei aqui, falei que ia fazer um vídeo curto, mas fica a nossa mensagem de Natal aí sobre a negação de Pedro 3 vezes a Cristo, mais a sua redenção quando ele se arrependeu dos seus pecados, e Jesus sempre vai receber-nos nos seus braços quando estamos arrependidos. Fico por aqui, agradeço a todos, um Feliz Natal para vocês aí, e até a próxima, né? Um abraço.